Vamos começar nossa meditação, irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 2. Hoje nós iremos fazer uma meditação nessa carta, 2 Timóteo. Vou ser resumido, né? Porque nossa igreja a gente tem feito alguns estudos em algumas cartas, alguns livros. A gente já percebeu que consome bastante tempo, né? Então a gente não vai se ater a estudar a carta, ok? Mas a gente vai pegar aqui uma certa ideia da carta para tirar um ensinamento para a gente. Vamos fazer uma leitura, capítulo 2, do versículo 1 a 5. Ele diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não milita legitimamente. Vamos fazer uma oração? Irmão Vitor Freire, leva a Deus em oração. Irmãos, nós sabemos, né, que Paulo tinha Timóteo como um filho na fé. Então aqui nós vemos algumas recomendações e algumas preocupações que Paulo tinha com Timóteo, que ele tinha realmente, sabe quando você tem aquela pessoa que você tem grande estima e que você quer o bem mesmo dela? Essa era a preocupação de Paulo com Timóteo. Ele queria ver Timóteo bem para a obra de Deus, né? E ele vê aqui nesses versículos que a gente começou lendo, ele está exortando a Paulo a ter uma constância, a ser constante no serviço a Deus, né? E essa é uma exortação que todos nós precisamos ter, uma exortação à constância. Eu imagino que os irmãos também sofram disso, né? Eu sofro de uma dificuldade de ter constância nas coisas, né? Em tudo na vida, né? É fácil às vezes a gente falar, não, agora eu vou ser uma pessoa saudável. A gente normalmente faz as coisas saudáveis por um dia. Nós já estamos largando, né? Não, agora uma dificuldade que eu tenho é beber água. Não, agora eu vou ser uma pessoa saudável, eu vou tomar 2,5 litros de água. Para mim isso é um absurdo, tomar 2,5 litros de água por dia. No máximo eu passo um dia. No dia seguinte eu já não bebo nem um copo de água. Hoje mesmo não bebi nem um copo de água ainda. E assim eu sou, e imagino que boa parte da nossa sociedade tem uma dificuldade, né, em ser constante nas coisas. E principalmente na palavra de Deus, né? Às vezes a gente sai de uma mensagem, principalmente quando a gente traz a palavra, né? A pastora me convidou a trazer a palavra hoje, você vai, estuda, ora, faz esforço, vem, traz a mensagem, você sai daqui e pensa, será que eu tenho um chamado para a obra? Né? Porque você vem, né, fazendo as coisas. Aí a gente termina de trazer a mensagem, vai lá, toma um café, vem para o segundo estudo e falta quase a gente dormir no banco. Em sequência, 1 hora depois, passou toda a empolgação da palavra de Deus. E o ser humano, ele é assim.
se ele não é exortado constantemente a ter uma constância, a se manter fiel, a lembrar das coisas de Deus, a fé dele, ele não vai ser constante. É algo que deve ser trabalhado, né? E aqui, justamente, Paulo está exortando para que Timóteo não se desanime, não deixe a fé. Se você pega e lê aqui a carta, você vai ver que Paulo vai citando algumas pessoas ao longo, não só dessa carta, né? Acho que todas as cartas de Paulo, ele vai citando pessoas que abandonaram a fé. Pessoas que já não estão mais com ele. E né, não estão... nem aqui mesmo na carta ele pede que Timóteo ajude, que mande coisa, que traga, porque agora só ficou Lucas comigo. Porque as pessoas foram deixando a obra, foram desanimando, foram desviando da palavra de Deus. A gente vê que isso é uma dificuldade e a igreja já passava naquele tempo. E a nossa igreja passa por isso também. A gente percebe nos irmãos. Essa semana o irmão parece que estava desanimado. Não apareceu no culto, não apareceu, mas estava meio apático. Tem culto que a gente percebe que o irmão louva com mais vontade, depois parece que está só cantando da boca para fora. A gente percebe que há uma variação. Né? A nossa igreja pequena, a gente percebe mais ainda, né? Porque às vezes uma igreja maior passa desapercebido algum irmão, às vezes mais discreto, a gente acaba não vendo, né? Mas a nossa igreja é bem visível. Quando cada irmão tem alguma alteração de ânimo. E faz falta cada irmão que se desanima, né? Como a gente vê que cada irmão aqui fazia falta para Paulo na obra dele. Aqui no capítulo 1, versículo 5 e 6, Paulo diz assim, né, em Timóteo: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Aqui, Paulo cita, né, a família de Timóteo, que já eram fiéis à palavra de Deus, mas a gente pode até deixar um pouco esse fator de lado, porque o que ele destaca aqui nesse versículo é que essa fé também ele via que era presente em Timóteo. Né? A gente sabe que de nada serviria a fé dos antepassados de Timóteo. Né? Assim como para nós não faz diferença. Né? Se os nossos pais tiveram uma grande fé, Pedro, eu bem sei a fé que o Daniel teve, que o irmão João teve, não serve de nada se ele não tiver a fé verdadeira. E a gente vê aqui que justamente é isso que Paulo destaca: estou certo que também habita em ti. E aqui nós temos que avaliar: será que nós temos essa fé verdadeira que Paulo via em Timóteo? Será que quando nós avaliamos a nossa vida, nós podemos ver essa fé verdadeira? Porque a constância espiritual, ela só vai existir se nós tivermos uma fé verdadeira. Uma fé falsa, a Bíblia deixa isso bem claro, né? Que uma fé falsa
a pessoa vai sair da igreja, né? Saíram de nós porque não eram de nós. Quando não há uma verdadeira compreensão do evangelho, uma verdadeira fé, essa pessoa vai abandonar a palavra de Deus. Se ela estiver na igreja simplesmente por empolgação, ou por familiares, ou por situações da vida, ela vai deixar a palavra de Deus uma hora. Mas então aqui fica a primeira coisa que nós devemos fazer para termos constância. Avaliar a nossa fé. Se ela é uma fé verdadeira. Aí no versículo 6, ele cita, né, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe pela imposição das minhas mãos. Bom, aqui nós só temos o pastor que foi consagrado, né? Tem ali uma imposição de mãos. Mas todo crente, ele é chamado para uma obra de Deus. E nós devemos ser lembrados aqui, relembrados, que nós somos chamados para a obra. Nós temos um serviço a fazer. Nós podemos não ter uma imposição de mãos. Nós podemos não ser pastores, missionários, diáconos. Mas todos nós, como crentes, temos um serviço a fazer. E aqui nós devemos lembrar desse serviço que nós temos a fazer. Eu não sei os irmãos, mas eu muitas vezes me entristeço por ver que eu não faço as coisas que Deus nos capacita a fazer. Nós vemos falhas nossas na obra de Deus. Poxa, eu poderia ter feito alguma coisa ali. Eu poderia ter ajudado. Né? Eu era capaz de estar ajudando em tal coisa na igreja, ou determinado irmão de uma forma pessoal. Eu poderia estar ali ajudando tal irmão a crescer e não faço. Isso para um crente deve realmente doer. Quando ele percebe que ele não está fazendo a obra pela qual ele foi chamado a estar fazendo. Todo crente, a Bíblia ensina que ele tem um papel a ser feito. E nós devemos fazer. O versículo 7, ele nos diz, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Deus não nos deu temor, mas a fortaleza. Nós não podemos ter medo de fazer a palavra, fazer a obra de Deus. Muitas vezes parece que a gente tem medo de fazer. Mas será que eu faço? Faço. Nós devemos ter a coragem e a disposição para fazer a palavra de Deus. Muitas vezes a gente não se dispõe. A gente fala, não, eu não sou capaz de fazer, eu não tenho os dons, eu não sou chamado. E a gente não se dispõe. A gente leu aqui no capítulo 2, versículo 3, que ele fala, tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Ele vai nos comparar aqui a uma pessoa militar, né? Uma pessoa que está lá para uma batalha, para lutar. Você pode imaginar um soldado que não se dispõe? O soldado está lá, está para a batalha, está para a guerra, e ele só está ali, só está existindo, né?
no lugar. A gente sabe que essa pessoa vai ser a primeira a morrer. Né? A pessoa que está de guarda baixo, não pega na arma. E aí quando a gente vê, né, milita, se a gente pensa principalmente nas batalhas da antiguidade, né, boa parte ali do exército, ele nem era um exército capacitado. Não tinha armamento adequado, treinamento nenhum. Eram pessoas que pegavam o que tinham para se defender. Né? Se você vê estudos de batalhas antigas, até destroços, coisa de batalha antiga, você muitas vezes vai ver, você não vai ver muitas espadas, muitos escudos. Né? Armas muitas vezes eram caseiras. Né? A foice que a pessoa usava ali para o seu trabalho no campo, pegou o que tinha e foi para a batalha. Por que as pessoas faziam isso? Porque ela tinha algo a defender. Ela tinha amor à terra dela, à família dela. Ela sabia que se ela não fosse para a batalha com disposição, ia perder tudo. Ia perder suas terras, ia perder sua família, ia morrer ali. Ela tinha realmente uma coragem e uma disposição. Mas nós muitas vezes parece que não entramos com essa vontade, né, com a palavra de Deus. A gente tem medo e a gente recua. Né? Em vez da gente estar lá e se dispor para lutar junto com o exército, talvez a gente fosse aqui aquela pessoa que está se trancando no porão da casa esperando que os outros resolvam. O crente ele é chamado para a obra. Ele é chamado a trabalhar, a fazer as coisas. Cada pessoa vai ter uma aptidão para fazer determinadas coisas. Mas sempre tem coisas que nós podemos fazer. Ele fala aqui também, além de não ter temor, ter essa fortaleza, ser uma pessoa forte, constante, ele fala também que Deus nos deu o espírito de amor. E ele fala aqui também no capítulo 2, né? Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém milita, não é coroado se não milita legitimamente. Uma pessoa que está lá por amor, por vontade, como a gente falou, né? Essas pessoas eram constantes numa batalha, estavam dispostas a tudo, porque elas tinham amor àquilo que elas estavam fazendo ou lutando por. Irmão, será que nós estamos tendo amor à palavra de Deus para lutar por ela? Muitas vezes pode estar sendo que a gente não tem essa constância na palavra de Deus, justamente por falta de amor a Deus. Um verdadeiro crente, um crente que tem uma fé verdadeira, ele tem que ter amor pela palavra de Deus. A obra feita, ele tem que se importar com essas coisas. E uma pessoa que tem um verdadeiro amor da palavra de Deus, nós podemos ver que ela não se embaraça com as coisas dessa vida. Muitas vezes a gente está muito preocupado com as coisas da nossa vida, do nosso dia a dia, com o nosso trabalho, com o nosso time de futebol, os nossos outros times, de qualquer outra coisa. Mas a gente deixa de se preocupar com a palavra de Deus, com as coisas que realmente importam.
Será que nós temos militado, lutado legitimamente? Às vezes a gente pode estar fazendo a coisa certa, mas pelo motivo errado. Pode ser que você esteja na batalha lutando pela causa errada. A gente só vai estar batalhando constantemente se for pela causa correta, pelo Evangelho, por defender a Cristo. Também diz aqui que Deus nos deu o espírito de moderação. E uma pessoa, para ser constante, ela também tem que ser moderada. Às vezes a gente é muito 8 ou 80. Se empolga muito com algumas coisas e esquece da sequência e deixa, né? E eu falei, né? Poxa, às vezes a gente se empolga tanto com uma mensagem que a gente acha que a gente é chamado para a obra, a ser consagrado. E uma hora depois, estou dormindo no banco. Irmãos, a gente tem que ser constante e moderado. E a gente vê que é dos conselhos que Paulo pega aqui para Timóteo. No capítulo 2, versículo 23, ele fala: e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Rejeita as questões loucas. Por quê? Porque uma pessoa que ela não é moderada, que a gente está em 2 Timóteo capítulo 2, tá? Versículo 23. Uma pessoa que ela não é moderada, você pode perceber que ela se empolga muito com algumas coisas. Você já caiu nisso? Eu já. Às vezes a gente começa a se empolgar com uma coisa, né? Mesmo dentro da palavra de Deus. Que o criacionismo, por exemplo, né? nós vemos aí, essa semana teve, a semana passada, na verdade, teve um debate ali entre pessoas que creem na evolução, pessoas que creem no criacionismo. 10 horas de debate. Irmãos, boa parte deles estava falando de coisas loucas. Sabe por quê? Ele começa a querer debater um assunto e muitas vezes a gente se pega em algum assunto, mesmo na Bíblia, e a gente quer ir tudo na coisa. E vai, e vai, e vai. A hora que você vai ver, você já está se baseando em coisas que nem são bíblicas. Você já está querendo provar a ciência, você já está querendo falar coisas que nem a Bíblia ensina. Porque a tendência do homem é ser exagerado nas coisas. E como ele fala aqui, né? Rejeitar questões loucas sem instrução. A gente está querendo defender coisas que nem tem a instrução da Bíblia. A Bíblia nem ensina aquilo e a gente está querendo ensinar. A gente se deixar se empolgar com as coisas, a gente pode cair nisso. O crente, para ele ser constante, ele tem que se ater ao que está na Bíblia, o que Deus ensina para a gente. Não queira ir além do que Deus quer para nós. No versículo 22, ele também fala: foge também das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Por vir das paixões da mocidade. Se empolgar com coisas, né, que a mocidade nos traz, que a juventude nos traz.
irmãos, cuidado. E não é só para jovens que a gente tem que falar isso. Eu não sei se algum dos irmãos sabe que idade que Timóteo tinha aqui. Mas aparentemente ele já era uma pessoa que estava na obra. Alguém sabe a idade aproximadamente que Timóteo teria aqui? Não. Mas ele parece ser uma pessoa adulta já. Irmãos, se Paulo está alertando Timóteo que não caia nas paixões de mocidade, dos perigos de um jovem, eu acho que ele pode aplicar a qualquer crente. Porque às vezes a gente cai em paixões de mocidade. Aquelas coisas que o jovem muitas vezes, né, se apega. Cuidado, irmãos. Mas mais uma vez aqui ele fala: deixa essas coisas e segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Se atém às coisas bíblicas, às coisas saudáveis. Versículo 14, ele diz aqui: traz essas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenham contendas de palavra, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. E o versículo 24 e 26, eu estou no capítulo 2, tá? E ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dá entendimento para conhecer a verdade. Então, quando ele fala de ter moderação, lá no capítulo 1, ele está falando disso também. De não ficar querendo contender, ficar querendo debater. Né? Que nem eu falei lá, aqueles homens ficaram 10 horas debatendo com pessoas que não querem crer na palavra de Deus. Obviamente que ali ele não está tentando nem converter aquela pessoa, porque a pessoa não vai se converter daquela forma. Mas muitas vezes o crente no dia a dia dele, ele também está querendo contender, está querendo brigar, está querendo. Né? A gente falava ontem aqui, quando eu falei lá no grupo dos varões, nós fizemos a obra aqui e deu tempo também de boas conversas, né? A obra aqui na igreja é edificante também para nós. Então, mesmo você que se considera inútil para fazer as obras, como basicamente eu sou, a obra aqui na igreja anda quando o irmão Amarildo, o Daniel, as pessoas que sabem fazer as coisas estão aqui, né? O resto aqui a gente é peão, que tá lá basicamente para segurar a escada. Né? Mas conversa e aprende algumas coisas, né? Nas nossas conversas. Bom, o irmão Daniel estava falando, né? Uma casa que ele estava trabalhando e tinha lá uma imagem, né, de Santos. É sempre uma situação difícil, né? Você tá lá, você tira a obra para fazer a pintura, fazer a obra. E a pergunta que a mulher fez, você vai colocar de novo minha santa ali, né? E a vontade do crente é qual? Tacar o santo no chão, né? Falou, caiu, hein? Pois. Mas ao crente moderado, não convém. Não precisa se segurar para não fazer isso. A gente não tá lá para contender com a pessoa. Não adianta você quebrar a imagem da pessoa e você não fazer o que diz aqui, né, no versículo 24.
Ao servo do Senhor não convém contender. Não adianta brigar por causa do santo daquela mulher. Mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar. Eu não tem que estar apto a ensinar aquela pessoa. Tentar ensinar a palavra de Deus para aquela pessoa. Pregar o evangelho para ela. O evangelho verdadeiro. Instruindo com mansidão os que resistem. Tem pessoas que resistem à palavra de Deus e a gente falta querer empurrar com a barra. Não é assim que a obra de Deus funciona. É ensinar constantemente, de uma forma mansa. E como diz aqui o final do versículo, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade. É ensinar com mansidão e esperar que Deus faça a obra dele. A gente muitas vezes desanima em fazer algumas coisas, né? Porque a gente não vê frutos. Né? A gente falava então, ontem aqui também, já da gente melhorar algumas coisas, né? Estamos aqui gravando a mensagem, fazer uma edição, fazer com cuidado, às vezes é desanimador. Porque a gente não vê um fruto daquilo. Mas a gente sabe que Deus usa as coisas. Deus pode usar. E se a obra que você faz a vida inteira, porventura converter uma pessoa, e você nem ficar sabendo que essa pessoa se converteu, valeu a pena. Ou mais ainda que isso, às vezes a pessoa não se converte. Mas se você ler aqui o capítulo 2, eu não vou passar lendo, mas você pode analisar aqui o capítulo 2, ali versículo 19 em diante. Ele vai falar justamente que nem todo vaso é para honra. Então pode ser que você passe a vida inteira ensinando aquela pessoa e esperando que Deus lhe deu arrependimento e a pessoa não tem arrependimento. Mas isso não pode ser desanimador para um crente. Porque existem vasos para honra e vasos para desonra. Deus vai estar sendo glorificado desde que a obra seja feita. Se a gente fizer a obra, por mais que a gente não veja uma conversão, Deus está sendo glorificado ali, na obra dele. Voltando no capítulo 1, no versículo 8, ele fala: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Será que nós estamos sendo participantes das aflições? A gente se importa com as dificuldades que o Evangelho passa? Se a palavra está sendo pregada, com os trabalhos por aí como estão, os missionários, os pastores, as dificuldades. A gente muitas vezes segue a nossa vida e se dá por satisfeito. Né? Eu estou lá na minha casa, eu e minha esposa somos crentes, temos nossa igrejinha para fazer parte. Para mim está bom isso. Isso é o não ser participante das aflições do Evangelho. Eu não me importo se as pessoas estão ouvindo da palavra de Deus, se elas estão se convertendo ou não, das dificuldades que as pessoas estão passando por aí para levar a palavra de Deus fiel. A gente não se importa se pessoas morreram para trazer o Evangelho até nós. Você desvaloriza isso. Para nós
nós sermos constantes e valorizarmos a obra de Deus, a gente precisa saber das dificuldades que se passam para chegar até aqui. Que pessoas estão batalhando por isso, para que nós também nos incentivemos a batalhar por esse motivo. No versículo 9 do capítulo 1, ele diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Jesus Cristo, antes dos tempos dos séculos. Irmãos, Deus nos salvou. Ele fez uma obra na nossa vida. E a gente muitas vezes não valoriza isso, né? Aqui o que Paulo está fazendo é justamente lembrando, trazendo à memória essa fé que Timóteo tem, né? Que a gente viu no começo da mensagem. Ele está lembrando Timóteo. Deus te salvou. Então seja constante, seja firme, se fortifica na palavra de Deus e não deixa a obra. Será que nós lembramos que Deus nos salvou o tempo todo? Nós precisamos relembrar isso na nossa vida. Porque quando Ele nos salva, Ele também nos chama com uma santa vocação. Nos chama para uma obra separada, uma obra verdadeira. A gente não pode ignorar isso. E Ele nos chama não porque nós somos preparados. Ele fala aqui, não segundo as nossas obras. Deus não nos alistou para o exército dele porque nós somos soldados treinados, extremamente capacitados, com um bom equipamento, uma boa armadura. Não é isso. Deus nos chama pela graça. Ele nos chama para ser participantes dessa batalha dele. É Ele quem vai nos preparar para a obra. Versículo 10. Que é manifestada agora pela aparição de nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Para nós sermos constantes também e nos fortificarmos, nós precisamos saber disso também, irmãos. Que na verdade essa nossa batalha já está ganha. E aí se torna muito mais fácil a gente batalhar. Né? Porque você participar de uma batalha que você não sabe se você vai sair vivo de lá, não é lá muito confortável, né? A gente realmente tem medo. Mas Deus nos encoraja a batalhar, nos mostrando que Ele já ganhou essa batalha por nós. Assistam o culto da quarta-feira, irmãos. Né? Nós vamos falar agora justamente dessa vitória, né, irmão? A gente falou, eu estava contando para o irmão Daniel ontem. Cristo morreu. Na última quarta-feira foi o último suspiro. E agora vem a grande parte. A melhor de todas. A parte da vitória. A parte que todo crente deve se alegrar o tempo todo da sua vida. Nós não podemos esquecer jamais disso. Que Cristo ressuscitou. Ele aboliu já a morte e trouxe luz à nossa vida. Então, irmãos, que eu queria trazer aqui nessa mensagem era que nós possamos ser constantes. Nós temos nossas dificuldades, né? Nós temos
irmão Daniel, que mora longe, pastor, mora lá em São Paulo também, tem suas dificuldades, irmão Leandro e Nilva, que moram longe, estão lá, isolados. Irmãos, a gente começa a lembrar aqui de cada irmão, a gente vê dificuldades para servir. E nós nos preocupamos. Nós nos preocupamos com vocês. Né? Nós não vemos vocês que fazem falta. Cada irmão. Quando a gente vê que o irmão não está tão forte, que ele está precisando de um apoio, né? A gente se preocupa que a gente vê ali a irmã Dulce, seu irmão José do lado. Se preocupa. Será que o irmão José está sendo fortalecido na palavra de Deus? Faz falta deixar de ouvir uma pregação. Não porque eu estou trazendo, mas porque a palavra de Deus está sendo lida. Eu posso estar falando um monte de abobrinha aqui, mas a gente sabe que Deus pode ensinar, né? Toda palavra é viva e eficaz. Irmãos, nós esperamos que os irmãos estejam sendo fortificados na palavra de Deus. Capítulo 2, versículo 15. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A gente espera que os irmãos estejam assim, sabendo manejar a palavra, sem estar, né, entregue ao pecado, sem se envergonhar. O versículo 25 e 26 do capítulo 2, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Que nós possamos estar preparados para pregar o evangelho às pessoas que estão presas no laço do diabo. Será que nós estamos preparados? Nós temos que estar prontos para essa batalha. Quando nós encontramos uma pessoa ouvindo, precisando ouvir a palavra de Deus, tem que doer para o crente se ele não sabe o que dizer para aquela pessoa. Se ele não aproveita o momento para pregar a palavra. Ou falta conhecimento da palavra de Deus para ensinar a pessoa que precisa. Ele tem que estar pronto, apto. Vamos fazer uma oração, vamos encerrar nossa mensagem. Irmão Amarildo, nos leva a Deus em oração.